Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de um novo dia a gente poder parar para poder usufruir desse grande alimento que é a palavra do Senhor. E hoje, nesse dia, 10 de maio de 2025, a nossa meditação seguirá pelo livro de Jó, aqui na cidade de Manaus, no capítulo 17, e o versículo de trabalho será o versículo 3. Nele está escrito: ó Deus, só tu podes garantir o meu livramento, quem mais tenho eu para ser meu fiador? Nós seguimos aqui na série, ou seja, no embate entre Jó e seus amigos, em especial aqui na resposta na continuidade, a resposta ele faz. É uma sequência do que nós já vimos no devocional de ontem. Jó, ele se apresenta aqui muito claramente, de uma forma muito confiante. Jó está confiante do seu processo de justiça, do seu processo de pureza e de limpeza diante do Senhor. E ele confia a sua esperança no próprio Deus. Deus é o seu fiador, Deus é aquele que lhe representa, Deus é aquele que lhe traz esperança. E ele deixa isso muito claro diante dos amigos que costumam, ou que continuam a vamos dizer assim, ali alvoroçar sua paz, alvoroçar, querer lhe amedrontar. Jó, ele é meio que repetitivo, vamos dizer assim, esses devocionais envolvendo Jó, quando eu digo repetitivo, porque na verdade é uma luta angustiante. É uma luta angustiante em que os seus amigos se colocam sempre contra ele, porque o veem sempre como pecador, como resultado da ação divina sobre ele, uma ação de correção, uma ação de justiça, uma ação de punição. Mas Jó não é exatamente sobre isso que se dá o seu fato, a sua ação divina sobre ele. Mas Jó também deixa muito claro aqui diante dos homens, e isso também diante do próprio Senhor, que os acontecimentos que ocorrem com ele são acontecimentos que acabam, vamos dizer assim, marcando os olhos de pessoas que são consideradas boas, são consideradas justas, são consideradas sábias. Por quê? Porque elas associam justamente que o ato de punição está existindo. Quando a gente vai no versículo 8, a gente vê claramente isso, quando se diz assim, ao verem isso, os homens direitos ficam horrorizados e me condenam como se eu fosse um ateu. Veem o quê? Veem que Jó sofre, Jó é angustiado, o corpo dele apodrece, a vida dele está no caminho da morte. Ou seja, esses atos, a gente costuma dizer que a gente precisa ser testemunho vivo da palavra do Senhor, do poder do Senhor nas nossas vidas. O problema é que as pessoas que nos enxergam, elas também precisam ser trabalhadas. Nós somos o testemunho vivo. Mas quando a gente testemunha com prosperidade, testemunha com bênção, testemunha com coisas ditas boas, ou ditas não, claramente sendo boas, como bonança, esperança, sossego, paz, alimento, bens materiais, quando o nosso andar, o nosso caminhar, ele vem, vamos dizer assim, alicerçado com várias coisas desse tipo, parece que é muito fácil a gente dizer assim, olha, aquele homem é um homem abençoado, Deus está com ele, porque tudo que ele faz prospera, tudo que ele toca frutifica, né? Só que Jó está dando justamente sinais contrários àquilo que a gente considera como bonança. E aí, aos olhos, então o testemunho de Jó, aos olhos para quem estão sendo oferecidos esse testemunho, parece uma coisa ruim. Então Jó, de fato, ele é visto como fruto do pecado, fruto da desandança, fruto da iniquidade dele perante o Senhor, ou até mesmo da sua mentira diante de Deus. Isso de acordo com a concepção dos seus amigos e com a concepção daqueles que viam Jó, pessoas que se consideravam sábias, sensatas, boas, justas. E então, esses homens, a cada hora mais, eles o quê? Eles se convencem, as suas opiniões acabam se tornando calcificantes, acabam se tornando muito mais sólidas. E Jó parece que, diante do seu estado de putrefação, do seu estado de desalento, de abandono, e principalmente na sua solidão, na sua incerteza, na sua incompreensão do que se passava, Jó parece que transmite uma mensagem, um testemunho equivocado. Só que Jó, no versículo 10, diz o seguinte: mas se voltasse aqui esses homens, eu não acharia entre eles nenhum que fosse sábio, porque eles estão sempre pautados no caminho da sua observação. Nem Jó compreende nesse momento, nem eles compreendem. Mas a diferença é que Jó, ele continua dizendo que o Senhor é o fiador, o Senhor é o seu centro da esperança, o Senhor é aquele quem pode socorrer. Mas Jó também reconhece que a vida dele vai passando, que parece que tudo que ele planejou não teve sentido, não vai frutificar. Ele reconhece que os seus amigos, que deveriam ser, vamos dizer assim, trazer esperança ao coração dele, trazem dor e sofrimento. Então Jó, ele também consegue entender que ele está indo para o caminho da sepultura. O que ele não consegue entender é que o porquê ele passa por aquilo. E essa era a grande angústia de Jó. Mas Jó, ainda assim, mantinha-se confiante, porque a esperança dele era o Senhor. Por isso, no versículo 3, ele chama o Senhor de seu único fiador, aquele único que poderia lhe resgatar daquela situação de desabandono, de dor e de sofrimento. E ele sintetiza muito isso quando ele bota lá no versículo 15, que diz assim: se é assim, onde está a minha esperança? Alguém que possa ver esperança para mim? Se ele caminhará só para a sepultura, se ele está sendo abandonado pelo Senhor, então ele coloca dessa forma. Mas ele deixa muito claro, ele deixa muito consciente que o Senhor é fiador da sua dor, é o fiador da sua redenção, é o fiador também de tudo que ele pode estar passando. E ele confia, e ele em nenhum momento se levanta ou se rebela, mas que ele tem uma esperança viva, que o próprio Deus possa se fazer presente para que possa, vamos dizer assim, acalmar. Porque a ideia é, eu preciso compreender para que o meu sofrimento eu entenda que vale a pena. E Jó, ele sempre se, vamos dizer assim, se guarda e se reserva no Senhor. Então que graça de Deus Pai Todo-Poderoso, que a gente possa
compreender essas angústias, essas dores de Jó, e que a gente possa aprender também a suportar as nossas dores e os nossos momentos de aflições, mas sempre confiante em Deus. Que Deus nos guarde, meu irmão.